item também aqui importante, a emenda não ficou muito boa, eu peguei um trecho aqui que simplesmente copia o acórdão recorrido e o STJ concorda com o acórdão recorrido. O que é que acontece? Está falando aqui de responsabilidade por débitos posteriores à arrematação. O sujeito participou de um leilão, arrematou o imóvel. Só que aí tem toda a burocracia para que se expeça a carta de arrematação, se faça a verbação do registro de imóveis. Durante esse período de tempo, o cara ainda não é o proprietário, porque a propriedade, nesses atos intervivos, só se considera adquirida, transferida realmente, quando há o registro do título aquisitivo lá no RGI. Às vezes demora muito, acontecem novos fatos geradores. Novo fato gerador de IPTU virou o ano, 1º de janeiro, novo fato gerador. E aí? O cara vai ter que pagar? Quando ele se torna proprietário, ele dali para frente ele é o contribuinte. Mas e quanto ao passado? O STJ diz que não é pela demora na burocracia que você vai dizer que ele não responde. Ele responde sim. Responde sim. Lembrar que, inclusive, que o STJ disse algo que até vai julgar novamente. Há uma discussão a respeito disso. O STJ disse que, mesmo quanto aos débitos anteriores, se o leilão, o edital de leilão previ que quem comprar responde pelos créditos tributários passados, isso aí é válido. Eu digo que isso é válido porque o CTN diz, no artigo 130, parágrafo único, que no caso de arrematação extrapública, a subrogação do tributo ocorre sobre o preço. De forma que o tributo teria que ser tirado do preço, não poderia cobrar de quem comprou. Só que o STJ aceita que se tiver escrito no edital que quem comprou vai ter que pagar, quem comprou vai ter que pagar. Mas isso é outra coisa. O STJ, inclusive, diz, não, aí está sendo julgado agora. Está discutindo o caso em que o cara já arrematou, não é contra débito anterior à arrematação, é contra débito posterior à arrematação, anterior ao registro. Aí você diz, olha, o cara já exerce, já está praticamente na situação de proprietário, com todo o ânimos domini do mundo. E lembrar que o sujeito passivo do IPTU não é só o proprietário, é o proprietário, titular da posse ou do domínio útil. E o STJ já disse que quem tem o ânimo de dono, o ânimo domini, pode ser considerado sujeito passivo. Então o STJ raciocinou nesse sentido e disse, manteve o que foi decidido no acordo recorrido, que diz assim, se depois de formalizada a arrematação ela é considerada perfeita, ainda que haja morosidade, demora nos mecanismos judiciais de expedição da carta de arrematação para a devida averbação no RGI, Registro de Imóveis, o entendimento é no sentido que os débitos fiscais deverão ser suportados pelo arrematante. Esse entendimento não merece reparo, isso porque a regra do artigo 130, parágrafo único, que diz que no caso de arrematação extrapública a subrogação ocorre sobre o preço, não afasta a responsabilidade do arrematante no que concerne aos débitos de IPTU posteriores à arrematação, ainda que postergada a respectiva emissão de posse. Então, vai responder sim. E